proporção aí. Agora vamos ao conceito de variável. Variável, né? Variável é uma característica que pode diferir de uma entidade biológica para outra e é denominado variável. É a característica do estudo do pesquisador. As informações a respeito das variáveis de interesse são armazenadas em formas de dados. A gente vai ver com mais calma, com mais detalhe, alguma coisa prática para ficar mais bem explicado esses conceitos. Vamos falar um pouco dos parâmetros estatísticos, né? Os conceitos de parâmetros e estatística se relacionam de forma aos conceitos de população e amostra. Um parâmetro definido como qualquer resumo dos elementos de uma população, enquanto o resumo provado dos elementos de uma amostra é chamado de estatística médica, medida, né, métrica. Não confundir com o nome da ciência estatística, ou a matéria, né? Assim, a pressão sanguínea média de todos os alunos de uma universidade seria um parâmetro, enquanto a pressão sanguínea média dos alunos de uma determinada turma, a amostra, né, dessa universidade seria uma estatística, ou seja, a média da amostra é estatística, a média de todos, parâmetro. Os valores dos parâmetros de uma população não são normalmente disponíveis ao pesquisador. Por outro lado, os valores da estatística são acessíveis. Quem maravilha que fez foi o pesquisador e sua equipe. Temos aqui uma breve descrição, né? População, estatística descritiva, consistência dos dados, interpretação inicial, amostra, inferência estatística, estimação de quantidade desconhecida, extrapolação dos resultados, retorna, volta a fazer teste de hipótese. Aqui são dados relativos, né? A média de 12,4. Mas observe que os parâmetros são representados por letras gregas, enquanto as estatísticas são representadas pelas letras do alfabeto romano. No caso aqui, a letra X, por exemplo, a média da população é representada pela letra grega, depois ser Mi, ômega, enquanto a mesma resumo de dados de uma amostra representada pela X bar, ou a média, né? Temos aqui alguns conceitos, né? Média, variância, em parâmetro e estatística. A média, letra grega, né? Sigma, pi, correlação, estatística R, desvio padrão, estatística S, variância da estatística S ao quadrado. Do dia a dia a gente vai ver esses padrões aí de símbolos. Vamos falar um pouco sobre o conceito de estatística descritiva, introdução, né? Alguma fase do seu trabalho, o pesquisador vence as voltas com o desafio de analisar e entender um conjunto de dados relevantes ao seu objeto de estudo. Se forem informações sobre uma amostra de população, ele necessitará resumir os dados com a fidelidade que esses sejam informativos ou para compará-los com outros resultados anteriores ou de outra equipe, né? Ou ainda para julgar sua adequação com alguma teoria. É a análise inicial que fazemos para resumir a informação a respeito do estudo, da pesquisa, da análise da pesquisa, escalas, né, de medidas, tipos
e tipos de variáveis. A palavra medir significa atribuir números, letras, palavras ou outros símbolos a pessoas ou coisas com o objetivo de transmitir informações sobre as variáveis que são medidas. Exemplo, turbina 220 ml, DL elevado a menos 1, vai indicar o nível de colesterol de uma pessoa. 1,80 m para indicar a altura desse indivíduo. F para representar se é gênero masculino ou feminino. Nesse contexto, as escalas de medidas podem ser construídas em 4 níveis diferentes: nominal, ordinal, intervalar, com intervalos, né? Razões ou proporções. A escala nominal é a menos sofisticada, né? De 4 escalas, das 4, né? Produz classificações com base em uma avaliação qualitativa das características, sem nenhuma informação referente à quantidade de valor, ou seja, não existe conceito de maior ou menor. Portanto, a comparação entre os dados deve ser feita com base semelhante ou divergente, por exemplo, masculino ou feminino. Escala ordinal, semelhante ao nominal, ela classifica as pessoas ou coisas, porém classificações incorporam os atributos maior que, menor que. Esse sistema, apesar de ordenar, não permite indicação em termos de quantos, mais ou menos. A partir dessas duas primeiras escalas de medidas, podemos definir o primeiro tipo de variável. A variável qualitativa, ou seja, aquela que representa como possíveis realizações, uma qualidade, atributo ou indivíduo pesquisado, podendo ser nominal, aquela com qual não existe ordenação. Algumas das possíveis realizações são, já falamos, do sexo, grupo sanguíneo A, B, tipo de doença, causa, morte, cor. Ordinal, aquela para a qual existe certa ordem dos possíveis resultados, exemplo, filiação ao nascer de animais, estágio de uma doença, aparência, classe social, grau de instrução, de gestão de dor, né? Se a pessoa, caso é leve, média, grau de risco, né? Vermelho, nos hospitais hoje, né? Branco, verde, vermelho, para indicar aí o grau de dor, se é possível medir a dor. Escala intervalar, essa escala apresenta atributo quanto mais e quanto menos. A temperatura é o exemplo clássico, uma leitura de 70 medidas por unidade igual a partir do termo fenômeno de Celsius, né? Grau Celsius representa 5 unidades em graus, mais que a leitura de 65. O mesmo acontece com a leitura de 100 em 95. Essa escala tem como deficiência a falta de um ponto zero verdadeiro, ou seja, o ponto zero na escala não representa a ausência da característica. Podemos ter uma leitura de 0 grau, isso não significa que não houve temperatura, pois poderia ter uma leitura de menos 10 graus Celsius, ou seja, segundo o limite de zero, não é mais possível algumas escalas medir, ou seja, essa escala não permite forma de razões conscientes. Significa que não podemos afirmar de maneira incontestável a leitura de 40 graus e o dobro daquela de 20, ou seja, a altitude, relação acima do mar, tempo, potencial elétrico, diferença de um plano de medidas por anos que tem a direção de zero arbitrária. Escala de proporção ou razões, é semelhante à escala intervalar, exceto por possuir um ponto zero verdadeiro. Considerando o peso de um corpo, nós estamos estabelecer um zero arbitrário. O peso zero é quase um ponto de referência natural. Por essa razão faz sentido dizermos que o animal pesa 2 vezes mais que o outro, ou seja, seu peso aumentou 2% ou 100%. O quociente entre dois valores de peso tem significado verdadeiro, por isso chamamos de escala de razões ou de proporcionalidade. Vamos por aqui. A gente dá seguimento aí sobre dados contínuos e discretos. Valeu, estatística. Estamos juntos.